todas as questões de física, que é a prova de múltipla escolha da Sírio-Libanês 2025. Vamos lá, questão 36. Para fazer uma brincadeira com a sua esposa, Lúcia, Valdir esperou que ela subisse uma balança e pisou na superfície sobre a qual Lúcia se apoiava, exercendo sobre a situação uma força constante de intensidade 80 newtons, em direção vertical e sentido para baixo, conforme mostra a figura, ou seja, aqui está a força que ele foi aplicada de 80 newtons. Vamos lá. Considerando que esse instrumento de medida utilizado por Lúcia é na verdade um dinamômetro de compressão adotando 10 metros por segundo ao quadrado, e sabendo que Lúcia tem massa de 50 kg, ela leu no mostrador enquanto seu marido pisava da balança, ou seja, quanto que está mostrando nesse dinamômetro, junto com o peso dela e o peso do piso do marido dela que fez a brincadeira. Vamos lá. Pensando na Lúcia, peso é igual massa vezes a gravidade. Se a massa dela é de 50 e a gravidade é 10, o peso logicamente é de 500 newtons. E aí a gente viu que, se no caso do nosso querido amigo Valdir é a mesma equação, quando ele coloca 80 kg de peso, 80 newtons, né, como foi indicado no enunciado, e se a gravidade é 10, a massa foi de 8 kg, ou seja, vai ser mostrado um total de 58 kg no dinamômetro. Maravilha, que dá os 580 o peso que vai estar na balança, newtons, beleza? Questãozinha muito legal, tranquila. 37, uma questãozinha também maravilhosa. Nanopartículas especiais incorporadas dentro de fibras têxteis permitiram fabricar um tecido que se aquece drasticamente ao ser exposto ao sol, muito mais que seria apenas esperar pelo efeito termosolar comum. Vamos lá. Esse novo tecido incorpora nanopartículas de um polímero condutor que podem se aquecer de até 30 graus Celsius quando expostas à luz solar. Esse ganho de temperatura ocorre muito rapidamente, em cerca de 10 minutos. Considere que o tecido dessas fibras tenha 300 gramas e seu calor específico de 1000 joules por quilograma graus Celsius. Se ele falou em calor específico, muito provavelmente a gente vai usar o que macete. Nessa situação, a potência térmica absorvida nessa temperatura, se elevando de 30 graus em 10 minutos é... Vamos lá, gente, uma questãozinha que envolve dois tipos de ramificações da física. Primeiro, ele está falando de potência que ele quer saber. E a gente sabe que potência sempre é energia por tempo. Lembrando, que tipo de energia a gente está falando? Não importa, porque toda energia é dada em joules. Olha que beleza. Toda energia é dada em joules, não importa que energia que a gente está falando. E o tempo na potência é em segundo. Tanto que a gente fala, se a gente tem alguma coisa em joule por segundo, a gente vai ter a potência. E a unidade de medida é watts. Então a potência é dada em watts. Então vamos lá, como que a gente vai saber? Vamos lá, primeiro a gente vai calcular a energia. A energia nesse caso, ela é que a gente está falando da quantidade de energia absorvida, que é o quê? Por isso que a gente falou que vai usar o que macete. Olha que beleza. Ele deixou muito claro isso quando ele falou do calor específico. E agora a gente utiliza os dados da equação. Vamos lá. O que é o que a gente quer saber? Vamos lá. A massa. Eu coloco 300 gramas, eu não vou pôr. Por que eu não vou pôr? Porque olha o calor específico. Ele falou que é de 1000 joules por quilograma por grau Celsius, e está certo, porque a energia que a gente fosse ver aqui ia ser em calorias, mas quando a gente quer ela em joules para colocar aqui na equação da potência, a gente coloca o calor específico em joules. Então o calor específico é de 1000 joules, 10 a terceira, por quilograma, ou seja, a gente não vai pôr em grama, então vai ser 0,3 gramas, beleza, é quilogramas. E a temperatura em graus Celsius, se ela levou 30 graus, final menos inicial, 30. Então a gente descobre que essa energia é de, olha só, corta esse zero com esse zero, a gente descobre que a energia é de 9.000 joules. Olha que interessante, essa é a primeira parte da equação. Essa é a primeira parte da resolução do nosso exercício.
E agora a gente tem que saber o tempo. Mas como assim o tempo? Porque o tempo é dado em segundos. Então a gente vai pegar 10 minutos e cada minuto equivale a 60 segundos. Então a gente consegue descobrir que é 600 segundos envolvidos. E agora a gente pode trocar na equação. Vamos lá? Como que vai ficar? Então nesse caso, a potência é energia por tempo. Energia em joules e tempo em segundos. Corta esses zeros, corta esses zeros. 90 por 6. 90 por 6 é 15 watts. Essa é a resposta final, alternativa A. Excelente questão. 38, vamos ver a 38? Salinidade é a medida de quantidade de sais existente em massa de águas naturais. Beleza? Como mares e oceanos. A medida da salinidade de massa de água pode ser expressa em uma unidade conhecida por PSU. Beleza? Determinada com base na relação direta entre a condutividade elétrica da água e sua salinidade. Isso é óbvio, né, gente? Quanto mais salgada tiver a água, mais eletricidade vai gerar, mais condutividade, porque é a questão da conversão de elétrons. O gráfico mostra como varia o índice de refração absoluto da água em função da temperatura para as águas de diferentes salinidades. Ou seja, o que a gente consegue pontuar aqui? Se no gráfico azul, olha só, ele tem o maior grau de refração, ou seja, se ele mais reflete em determinada temperatura, ele tem maior salinidade, ou seja, aquele que tem maior refração, maior salinidade. Maior refração é igual maior salinidade, por interpretação de gráfico. Você praticamente não precisa saber nada de física. E o contrário é verdadeiro, quanto menos refração, menos salinidade. Vamos lá. Com base nessas informações que, para uma mesma salinidade, o índice de refração absoluto na água aumenta com a elevação de temperatura. Pelo contrário, quanto mais vai a temperatura aumentando, a salinidade vai caindo. Todos os gráficos estão em queda. Errado. Boa. B. Para qualquer temperatura entre 0 e 30, como está no gráfico, enquanto maior for a salinidade de uma massa de água, menor sua reprisância. Pelo contrário, essa é a mais salina. Ele falou porque está aqui, ó, 38 PSU. E ela tem o maior índice de refração. Não, o contrário. A 20 graus Celsius, está aqui, a 20 graus Celsius, a luz se propaga mais rapidamente em águas com salinidades maiores. Se a salinidade é maior, é porque o índice de refração é maior. E se o índice de refração é maior, a gente está diminuindo a velocidade. A gente não está aumentando a velocidade. Por isso que a D também está errada. Vamos lá. D de dado. Diferentes massas de água podem ter o mesmo índice de refração absoluto. Quanto maior for sua salinidade, menor sua temperatura. Maior salinidade, menor temperatura, não. Isso aí tem a ver com o índice de refração, está errada. E, para uma mesma temperatura de água, um raio luminoso se propaga mais lentamente em água de maior condutibilidade elétrica. Sim, quanto maior condutibilidade, ou seja, quanto maior salinidade, maior índice de refração. Se o índice de refração é maior, a velocidade diminui. Uma questãozinha maravilhosa envolvendo muitos assuntos. Beleza? 39, uma questãozinha super tranquila de ondulatória. A figura representa uma onda sonora emitida por um diapasão, que vibra com uma frequência bem definida depois de percutido. Nessa figura, as regiões alternadas de compressão e de rarefação de ar indicam respectivamente cristas e vales dessa onda. Ficou muito fácil de entender. Quando ele diz isso, ele está falando que o quê? Uma onda, ele tem essa conformação. Se fosse ver uma segunda onda, ela teria essa conformação. Olha como ficou fácil. Considerando que no local desse diapasão vibra, o som se propaga com velocidade 352 metros por segundo. Qual é a frequência? Então vamos lá. Lembrando de todo ondulatório, frequência é lambda vezes f. Velocidade é 352. O lambda a gente sabe que é 0,8 e a frequência é o que a gente quer saber.
E agora é só fazer literalmente essa continha muito simples. Então vamos lá. Frequência é igual a 352, 8 vezes 10 a menos 1. Isso dá 3.520 dividido por 8. Fazendo essa continha aqui embaixo, 3.520 dividido por 8. 4, 32, sobra 3, 2, 4 de novo, 0, mais um 0, 440. Frequência de 440 Hz. Olha que questãozinha super tranquila de ondulatória. Onde o pessoal mais poderia se embananar era nessa parte aqui de compressão rarefação, beleza? Vamos ver a 40 e última? Vamos lá. 3 resistores ômicos iguais e de amperímetro ideal estão associados entre si por meio de fio de resistência depressiva, de modo que os resistores fiquem escondidos dentro dessa caixa opaca. E o amperímetro dos extremos A e B estão associados, possam ser fora da caixa, beleza? Nessa situação, se a diferença do potencial 60 volts, que é a letra U, for estabelecida entre os pontos A e B, o amperímetro vai indicar 5 amperes, que é a corrente elétrica. Uma possível configuração dessa associação de resistores dentro da caixa é, vamos lá, muito simples. Para a gente saber isso, tem que usar o URI. U, que é a DDP, 60 volts. Resistência equivalente, que eu quero saber, e o I, que é 5, a gente descobre que a resistência equivalente de todos esses circuitos dará 12 ohms. E agora ficou fácil, é só descobrir qual desses circuitos que vai ter a resistência de 12 ohms. Vamos lá? Primeiro, 6, 6 e 6, se eles estão em série, é só somar. Aqui dá 18 ohms. Outro, esse que tem um paralelo para depois em série. Se eu tenho o mesmo valor em paralelo, a gente só divide por tanto que tem. Então, em vez de 8, 8, ele vai ter 4 ohms aqui. E a gente junta agora 8 com 4, temos um total de 12 ohms. Então, quando a gente tem repetido em paralelo, divide pelo tanto que tem. Já sabemos a resposta, é a alternativa B, mas vamos ver porque as demais estão erradas. C, 12 com 12, se a gente tem o mesmo valor em paralelo, divide pelo tanto que tem, dá 6 ohms. 6 com 12 dá um total de 18 ohms, também está errado. 3, 3 e 3, todos em série, 9 ohms. E aqui, olha só, se todos são iguais e eu tenho 3, eu pego o valor que eu tenho e divido por 3, dá 4 terços de ohm. Isso, no caso, vai ser a alternativa B. Então, essas são as questõezinhas de física super tranquilas e envolveu extremamente atualizadas também.